Fala, Mirante, tudo bem? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o signo que vai começar agora em relação, deixa eu ver, hoje é dia 20, eu tô gravando dia 25, mas já começou desde o dia 20, que são os aquarianos. Vamos falar um pouquinho sobre os aquarianos em relação aos negócios. Essa questão de signo está sendo muito interessante porque eu sei, talvez você não acredite, e se você não acredite, tá tudo bem. Pode pausar, pode sair do vídeo, né? Que você tem essa liberdade. Mas por que que a gente olha para isso? Primeiro, porque é uma questão até de storytelling. Sim, como a gente tem, no nosso caso aqui, né? A gente tem muitas clientes, a maior parte são mulheres, e mulher fala sobre, pergunta. Então, não é que a gente acredita fielmente, nossa, essa é a verdade universal. Não, mas algumas questões de comportamento bate. E isso ajuda a gente às vezes começar uma conversa, então até um quebra-gelo. E acaba sendo irônico, né? Quebrar o gelo com aquarianos, então vamos lá. Bom, hoje eu estou trazendo uma novidade aqui que aí você acaba pesquisando algumas coisas, que é a missão de aquário. Então, vou ler aqui na íntegra. Ó. A ti, Aquário, dou o conceito de futuro, para que através de ti o homem possa ver outras possibilidades. Terás solidão interior, pois não te permito personalizar o meu amor em unidade, mas no coletivo, para que possas voltar os olhares humanos em direção às novas possibilidades. Eu te concedo o dom da liberdade, de modo que livre, possas continuar a servir a humanidade onde quer que ela esteja e Aquário retornou ao seu lugar. Essa missão é um trechinho de um artigo sobre tipo as missões que Deus deu para cada signo, vamos colocar assim. Só que você começa a pesquisar algumas coisas e olha aqui que interessante, ó, o significado do símbolo do signo, porque o aquário, ele é o aguadeiro, uma pessoa de pé segurando um vaso que jorra água. O elemento representa o que é a sabedoria divina, a associação à humanidade, associa a humanidade, a inteligência ao conhecimento. Então, a figura andrógena representa o aquário, signo simbolizante do ser humano perfeito. O aquário, o objeto, recebe a energia criadora que, ao ser despejada, alimenta o mundo com sabedoria que ultrapassa o conhecimento comum. É como um transbordo mesmo. As duas linhas sinuosas símbolo do signo, são aquelas ondinhas, né? Representa o movimento das águas superiores e inferiores em perfeito equilíbrio, assim como é em cima, é embaixo. Lembram os inícios também de novos ciclos possibilitados pela purificação. A água derramada do aquário transforma o que estava solidificado e enrijecido até Capricórnio, trazendo a possibilidade de nova vida, originalidade, inovação e crescimento. Sempre é possível o recomeço. E é um signo realmente que fala de recomeço, porque quando a gente pensa no elemento água, a água por si só ela é vida, a água é o feminino, a água é o invisível também, né? E a água ela é um mistério. Só que o elemento do signo de aquário não é a água, tipo, ele é um símbolo para o signo, para a missão, mas o elemento de aquário é o ar. E a gente vai falar sobre isso. Então, aquarianos, a palavra-chave é criativo no seu próprio mundo, porque assim, quando a gente pensa em água, a gente pensa em mistério. Então é um mundo a ser desbravado, desvendado e que só a pessoa está imerso. Então eu acho que isso é um elemento que traduz muito o comportamento de pessoas que estão nesse signo e nos negócios. Isso também reflete que é o que? Estou no meu mundo, estou no meu mundo interior. E eu considero uma característica positivista, positivismo, super positivo, que eu vejo o aquariano como os criadores do amanhã. Porque como ele entra nesse mundo interno e tem o elemento ar, que também é mental, então eles são muito visionários quanto positivos, né? Então eles têm aí as virtudes, são verdadeiros, são honestos, dedicados, resolvem problemas com facilidade, são futuristas, observadores e originais. Porém, entretanto, contudo, todavia, tudo que tem o positivo também tem o negativo, e o grande desafio é esperar pelo outro,
porque são impacientes, né? E isso torna as pessoas um pouco mais frias e radicais desse signo. Então, qual que é o conselho aqui? Ó? Tem muitas ideias, muita criação. Conheço várias pessoas desse signo e assim, realmente, se tipo assim, a mente ela viaja, sabe? Só que não tangibiliza. Então é como se a água escorresse pelas mãos, né? O ar você já não vê. Então precisa do quê? De muito processo. E às vezes as pessoas criativas elas têm um certo preconceito com o processo, porque elas acham que elas vão o quê? Trazer a parte da rigidez, mas não. Quando você traz processo, você aprende melhor a conduzir. Então, existe sim situações de caos, mas existe sim o que? Um aprendizado nessa condução. Senão você faz as coisas só do seu jeito. E aí isso vira uma imposição. Então, dependendo quem é você nos relacionamentos, né? Vamos colocar assim, se são homens, vão acabar sendo muito frios, se são mulheres também vão começar a ser muito frias e muito afastadas, então, e se forem amigos, e assim sucessivamente. Então você percebe que, tipo, tem uma inteligência, mas falta o que? A maestria para conduzir essas coisas, até porque naturalmente você já fica mais intra. Então e olha a missão, é externalizar, não é interiorizar, né? O elemento ar, que é mental, tem a ver com comunicação e muita saúde vital. E aí, continuando umas pesquisas, porque Aquário não tem um animal como elemento, assim como Libra, mas eu encontrei um site que ele remete a alguns animais em relação a signos, inclusive esse site está em inglês. E aí lá ele menciona, olha, as corujas que mais se assemelham com esse signo. E aí aqui eu vou deixar o texto do porquê. Primeiro, então, é portador de água, que é sabedoria. 11º signo zodíaco, o Aquário vem da constelação de Aquário. O seu nome em latim se traduz como portador de água, ou aquele que carrega as taças. E seu antigo emblema astronômico representa a água. Embora não seja um símbolo animal, os portadores de água possuem muitas características animais, especialmente as da coruja. Isso porque Aquário é imprevisível e independente, além de ser um símbolo de humanitaristas e sabedoria. Qual o significado? Considera a água ou a coruja como representação de sabedoria coletiva. Então imagina, para alguém que tem um individual muito intra, se a pessoa está muito intra, ou seja, ela não está externalizando isso no mundo, significa que ela pode estar no negativo do comportamento dela. Porque se ela está no positivo, apesar de toda essa sabedoria, toda essa, vamos dizer assim, independência e imprevisibilidade, ainda assim ela tende ao coletivo. E talvez isso é a parte que é mais desafiante para quem é desse signo, né? E aí, são pessoas originais, criativas, independentes e inteligentes. Embora este signo zodíaco não seja um animal, né, que a gente está falando, se move com as marés e contra elas, se necessário, para promover mudança. Então, é um signo que tem como missão mudança, e para isso é quebrar paradigmas. Só que se ele não quebrou as dele, que aonde vai parar? Então é aquilo. Às vezes acaba ficando muito centralizador, muito individualista, né? E vamos trazer aqui para os negócios. Eu conheço mais pessoas de aquário fora do negócio do que nos negócios. Por quê? Porque é exatamente isso. Eles têm um desafio gigantesco de aprender a conduzir melhor as coisas. Eles ficam da forma deles, do jeito deles, no mundo deles, e aí as coisas vão acontecendo e ele não se desenrola. Então imagina assim, você tem o poder de surfar, mas porque você cria as ondas, mas você tá lá no fundo do mar, como se estivesse ancorado. Então, em vez de estar na superfície, poder movendo, né, as águas, movendo olha, a água move terra, né? A água ela produz energia. Então, se você não estiver em movimento e aprender a fazer essa condição, você já faz isso. Imagine melhorando. E isso reflete nos negócios. Agora, quando a gente pega aqui o elemento ar, que é uma condição mental, muitas vezes desse comportamento desse signo, ou seja, já são pessoas que pensam além, que criam, que movam, mas se não desenvolver a liderança, vai ficar só para si. É como se ficasse girando, girando, girando no mesmo ponto. E aí, água, mágoa, água parada, né? Apodrece.
E aí, neste momento, né, assim como eu fiz do Capricórnio, eu fui analisar no nosso gráfico em relação a signos, é como se então Aquário tivesse numa terceira linha aqui. Então, primeiro tá assim, Virgem, Câncer, segundo, Peixes, Capricórnio, e em terceiro, Aquário, junto com Áries, com Gêmeos, que são das pessoas que eu conheço que tem esse signo, realmente assim. É, como que eu posso dizer, das que eu tive experiência nos negócios, que realmente são pessoas que até dizem sim, mas não mantêm uma constância. Não mantém uma constância. Por quê? Porque tá no mundinho dele. Tá tipo assim, ó. Ah, meu mundo interno é o mundo externo. E aí ela não vai pro mundo, a pessoa não vai pro mundo, ela não desenrola, ela não desdobra. É um desdobramento ir para o coletivo. E isso faz com que a pessoa realmente fique girando, girando, girando no próprio eixo. E é uma resistência a como se fosse a transbordar no mundo. É interessante se a gente analisar dessa forma. Todos, eu tô aqui na minha mente vendo as pessoas na minha cabeça, né? Que eu sei que são de Aquário e fazendo inclusive comparação com pessoas que não estão nos negócios, mas eu conheço. E aí é exatamente dessa forma. É tipo assim, estou aqui, mas não estou aqui. Essa imprevisibilidade, sabe? Que é uma superação pessoal. Então, o aquariano, aquariana, que eu vejo assim em missão, são criadores do amanhã. Então, eles são pessoas que têm potencial de criar disrupção. Só que para isso precisa de gestão. Porque o elemento água, ele é invisível, o elemento ar, ele é invisível, e a gestão é lidar com o invisível. Então, se você aprende a melhorar isso e ter esse autoconhecimento e essa autogestão, você cria ambientes e cenários para que as pessoas possam usufruir. E eu acho que é muito do aquariano, tipo, ó, eu criei isso, agora viva isso. Não quer dizer que você estará nisso, porque você tem missões de construir outros movimentos. E eu, assim, pensando no aquariano, eu lembro muito de Sagitário. Eu acho que eles são semelhantes, porém com o sagitariano ainda ele afronta, né? Agora o aquariano ele internaliza. E aí é como se você tivesse os poderes de mover as águas, sabe? E andar até sobre as águas, mas não tá aproveitando isso. Então, tem esse lado positivo, esse lado negativo, e aí cada um com o seu cada um, né? De qualquer maneira, eu não me apresentei no começo, mas o meu nome é Suelen Borelli, eu sou CEO na Borelli Academy, também sou nexialista em gestão empresarial e aqui na Borelli Academy a gente tem diversos clientes que, querendo ou não, a gente acaba falando sobre signos, a maioria são mulheres, então a gente traz isso. Para você que é empreendedora do signo de Aquário. Primeiro, caos, tempestades faz parte do seu mundo. E aprender a surfar eu falo assim, gente, é um aprendizado realmente. É como se você aprendesse a conduzir ali as marés e tudo mais. Se você empreende, encare isso como um grande oceano de oportunidades. Isso é o mercado. Só que muitas vezes, ainda mais por ser um signo mental, um signo de ar, você precisa entender o fluxo das coisas. Então, a gente tem um evento aqui na Borelli Academy que se chama Gestão Enxuta. É onde você configura sua mentalidade nos negócios para você entender o fluxo das coisas. Porque quando você entende o fluxo das coisas, você acaba fluindo. Agora, se você não tem isso, você acaba sucumbindo e aí começa a criar redemoinhos internos e faz você ficar, ó, até aqui na imagem está bem representativa, né? Então, se você semeia vento, você colhe tempestades. É bem o signo olha, até fugiu, de aquário. É bem signo de aquário, semear ventos e colher tempestades. Como é que eu faço para intervir isso? Primeiro, entenda, você é criador do amanhã. Ponto. Você tem um lugar que você pode mover, que são as águas. Você cria é, tsunamis, ou cria marolas, ou cria ondas que faz o todo se movimentar. Olha, é um superpoder. Só que precisa ser melhor
administrado, vamos colocar assim. Como que eu faço isso acontecer? Primeiro, abra essa cabeça para aprender. Porque se você não aprender metodologias, você sempre fica preso nas suas verdades. E aí você tendo um parâmetro entre aquilo que você conhece, aquilo que você sempre fez e aquilo que você pode fazer, adivinha? Você baixa a resistência, você enxerga de fato um lugar que você vai criar. E isso aumenta o seu potencial para chegar lá. Então, na gestão enxuta, para você que é empreendedor deste signo, pode te ajudar e muito. Para participar, você pode escanear, aí você vai parar na página deste evento, e assim, esse evento ele acaba acontecendo algumas vezes no ano. Então, não são todos os meses. Você pode se planejar ou já fazer seu cadastro para o próximo, se organizar e vem junto, tá? Ah, eu não sei, não vou conseguir participar daquela data. Aqui na descrição do vídeo deve ter o link para o grupo Germinar, que é um grupo de espera, um grupo de divulgação que a gente vai divulgando os próximos eventos. Mas não deixe de participar. Então, aquarianos e aquarianas, vocês têm o poder de mover as águas. Mova-se e mova tudo que puder.